Bom dia mesmo de Levi Lafetá neste domingo 17 de setembro de 2023. Ontem, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 lá no seu estádio que foi inaugurado contra o Santos e venceu naquela oportunidade o Santos por 2-0. O jogo de ontem foi um jogo muito difícil para o Atlético Mineiro, porque entrou com a responsabilidade de vencer o líder do campeonato, Série A brasileiro. Porque se não vence, ficaria numa situação muito delicada para o restante do campeonato, que para o Galo faltam 14 rodadas. E o maior adversário do Galo, surpreendentemente, não foi o Botafogo. Foi o gramado. O gramado que é o irmão do gramado do Mineirão. Sim, porque o que acontece lá é somente shows. O futebol mineiro deixou de dar shows, porque no Mineirão não tem condições. E agora, no estádio bonito do Atlético Mineiro, também não tem condições. Uma vergonha para quem assistiu a partida, não só no local, como também para aqueles que assistiram através de televisões pelo mundo afora. Sim, porque a transmissão do jogo de ontem é passada para vários e vários países. E a televisão fazia questão de mostrar a grama esfacelando, o gramado esfacelando, como se fosse aquele gramado de subúrbio, de final de ano. E agora vem essa história que, vamos colocar gramado sintético para o próximo ano. 15 partidas são 45 pontos. E dessas 15 partidas, no mínimo, o Galo vai jogar 8. Exatamente nesse gramado que é um verdadeiro show. É show, porque lá a preferência tem sido para shows. E ontem foi uma decepção. Então, o maior adversário do Galo ontem foi o gramado. O Botafogo, até naquela época do primeiro turno, que quando o Botafogo ganhou por 2-0, lá no Engenhão, ganhou de 2-0 do Galo, eu disse que o Botafogo tinha uma equipe boa, e a partir daí, essa equipe foi surpreendendo durante o campeonato, mais e mais por deficiência dos adversários. Sim, porque se você não tem potência para encarar um time como o Botafogo, evidentemente que você vai levar desvantagem. E houve aquela empolgação, e já há 3 rodadas eu venho dizendo que o Botafogo, assim como o Palmeiras, o Botafogo, assim como o Palmeiras, está caindo de produção. E a apelação foi tão grande que o Tiquinho Soares, que era previsto um tempo maior para a sua recuperação, tendo em vista a contusão, voltou.
E contrataram também o Diego Costa como salvador da pátria. Então ontem foi um jogo que o Galo teve dificuldades. Entretanto, na opinião deste jornalista, que foi militante, já repeti aqui várias vezes, durante 40 anos nos bastidores do futebol, houve sim uma amostra de que o Galo, quando joga sem o Hulk, é um Galo mais leve, tão leve em toques de bolas rápidos, como também boca fechada para não reclamar da arbitragem. E ontem eu fiquei muito feliz neste ponto. O Hulk estava lá, sentado, com a sua família, assistindo o jogo, e o que se via dentro de campo era o jogador do Galo querendo jogar bola e não falar, e não ficar enchendo o ouvido do juiz, do árbitro, melhor dizendo. O senhor que assistiu a partida não concorda comigo? Sim, o senhor vai concordar comigo. Não houve aquela reclamação. O Batalha, que é atualmente o capitão da equipe, não encheu o saco da arbitragem. Nem mesmo naquele momento que foi invalidado o gol do Diego Costa. Ninguém encheu o saco. O único que levou um cartão lá foi o Mariano, assim mesmo porque ele fez com que um ataque promissor do Botafogo não resultasse numa jogada de gol. E somente isso. O time jogou leve, o time teve contra-ataques rápidos. O Botafogo chutou o quê no gol do Everson? Nada. Por quê? Foi rápido, tudo rápido. Já quando o Hulk está em campo, tem que parar, tem que não sei o quê, tem que... O adversário vem, machuca o Hulk, e o Hulk reclama, o Hulk não sei o quê. Então, quem sabe o Filipão encontrou uma nova formação e deixar o Hulk no banco e colocá-lo faltando 30 minutos para terminar o jogo, com qualquer resultado. Ou o Galo perdendo de 3, de 2, de 1, ou ganhando de 4, 5, coloca ele no segundo tempo. Porque aí o Hulk vai entender que não há a menor condição de ficar reclamando o tempo todo. A jogada do gol do Paulinho foi uma coisa muito bem feita pelo Pedrinho, que eu sempre criticava, porque quando ele entrava no segundo tempo, ele entrava sem muita inspiração. E a oportunidade que lhe deu o Filipão está realmente ajudando ele a desenvolver um futebol. O gol que o Paulinho fez foi uma jogada de muita classe. Ele colocou o Paulinho na cara do gol. E o Paulinho fez com técnica e mostrando que perdeu aquele medo de chutar. Tanto que Paulinho marcou o gol com a perna esquerda e colocou num espaço pequeno. Então, ontem, nós vimos o Pavão correndo para um lado, para o outro, o Paulinho correndo para um lado, para o outro, e não vimos mais aquela morosidade do contra-ataque, porque quando faz o contra-ataque, quando é através do Hulk, para o contra-ataque, e a defesa adversária se arma e começa tudo de novo, lenga-lenga. Este foi o ponto positivo do jogo de ontem. A manutenção do Allan Kardec até alguns minutos do segundo tempo, ela foi importante, porque segurou os dois zagueiros, que são bons zagueiros do Botafogo.
segurou. E a partir do momento em que não surtiu o efeito de jogadas alçadas na área para o Allan Kardec, o Filipão fez a substituição. E colocou quem? Colocou o Paulinho exatamente como centroavante. E aí, o que aconteceu? Paulinho pegou várias bolas em condições de chutar para o gol. Aí é que tem que ter pulso forte para poder mostrar que não devemos depender somente do Hulk. E o Hulk, pela idade que tem, ele não vai, de forma alguma, deixar de ficar reclamando, de ficar caindo naquele cai-cai. O Neymar fez escola, pelo amor de Deus. Cai-cai, desnecessário. Tanto que ele cai 10 vezes e o juiz só marca 2, porque sabe que as outras 8, ele simplesmente se joga no chão. Eu, aqui do outro lado da telinha, quero dizer para o senhor que aqui eu sou jornalista profissional, tenho simpatia pelo Galo, exatamente onde moro, Minas Gerais, mas eu não posso abrir mão deste comentário e desta observação que fiz. Os jogadores do Galo se dedicaram muito bem. E em outros vídeos que eu falei que pareciam funcionários públicos, desta vez não. Eles jogaram bem, marcaram bem, cercaram o adversário. E acredito sim, se o gramado estivesse em melhor estado, é um absurdo eu falar em melhor estado, um gramado que foi inaugurado recentemente, mas essa que é a verdade. O Galo teria jogado uma pá de cal nas pretensões do Botafogo em continuar ganhando todas as rodadas, mas jogaria uma pá de cal com uma goleada. O goleiro do Botafogo fez defesas milagrosas, enquanto que o Everson ficou assistindo a partida. Foi bem diferente. Mas o Galo teve que jogar contra o gramado e os 11 do Botafogo. Meus amigos, eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, radialista, escritor, administrador de empresas e general manager em futebol. Qualquer dúvida, aqui embaixo está o link do meu blog Bureau Esportif Lafetá. Até lá e vamos continuar torcendo pelo futebol mineiro. Vamos continuar torcendo. E torcendo para que os shows de artistas não prejudiquem os shows que o futebol tem o direito de dar. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.